Olá, crianças! Hoje nós vamos lá para a página 152 do livro de português de vocês e nós vamos encerrar essa parte de poemas. Vamos lá? Assim também aprendo. Tirinha. Vocês sabem o que é tirinha? São aquelas historinhas escritas em formas de tirinha mesmo. Então vamos lá. No início desta unidade, você lê um poema que conta a história de um peixe que sabia voar. Agora, você vai ler a história de uma galinha que também aprendeu a voar e não parou por aí. Divirta-se com Betty, uma galinha cheia de habilidades. Bate perna! Parabéns! Agora você sabe nadar. Pronta para a aula de voo? Muito bem! Quer que eu te ensine a falar? Oi, Lola, é a Betty. Betty, você aprendeu a falar? A falar, a nadar, voar e esquiar. Que chique! Então, Laerte, Lola, a Andorinha, São Paulo, Cachalote, 2013, página 58. Então, é onde aparece essa tirinha aí, tá? O que nós estudamos? Autoavaliação. Vocês vão se autoavaliar, vocês vão ver o que vocês aprenderam ou não. Pinte ou faça um X na coluna que mostra que você se saiu nessa unidade. Como você se saiu nessa unidade? Então, é a unidade 7. O gênero, leitura e poema. Você avançou ou precisa estudar mais? Vocês vão pintar o quadradinho onde fala se vocês avançaram ou não. Reconto em prosa da história do poema. Você avançou ou precisa estudar mais? Agora, o estudo sobre a língua. Letras maiúsculas e letras minúsculas. Você avançou ou precisa estudar mais? Letra maiúscula no início de nomes de pessoas. Você avançou ou precisa estudar mais? Duas letras, um som. CH e NH. Avançou ou precisa estudar mais? Mesmo som, outras letras, o CH e o X, que são diferentes, porém o mesmo som. Avançou ou precisa estudar mais? E na oralidade, a participação nas atividades orais, vocês tinham que estar falando, repetindo. Vocês avançaram ou precisam estudar mais? Pinta o quadradinho ou marca o X. Sugestões de livros. Casas, de Rosiane Murai, publicado pela editora Formato. Este livro traz vários poemas que mostram um jeito muito especial de ver não só as casas desse mundo, mas também as de outros. O leitor vai se encantar com a casa da avó, a casa mal assombrada, a casa do vizinho, a casa do índio, a casa de amigo, a caverna, a casa maluca e muito mais. Então tá aqui, ó. Esse livro aqui, Casas. Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, publicado pela editora Nova Fronteira. Para este livro, a escritora Cecília Meirelles selecionou poemas sobre muito daquilo que é fundamental no mundo das crianças. Jogos e brinquedos, a casa da avó, animais, flores e muitas outras coisas. Então tá aqui, ó, é o livro Ou Isto ou Aquilo. Então, se vocês estiverem interessados, vocês vão lá e clica lá no Google, vai lá no YouTube, procura o livro para ler, certo? Olá, crianças! Nós vamos iniciar agora uma outra unidade, a unidade 8, que fala sobre relato
pessoal. Vocês sabem o que é relato? O que é relatar alguma coisa? Então, é contar alguma coisa. E pessoal? Pessoal, relato pessoal. Então, pessoal quer dizer da gente. Então, a gente vai relatar alguma coisa da gente. A gente vai contar alguma coisa nossa. Uma coisa que aconteceu com a gente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a página que está falando. É a página 154 do livro de português. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ler e interpretar um relato pessoal, vai produzir um relato oral e um relato escrito, estudar parágrafo e pontuação no texto e o uso de letra maiúscula no início da palavra, que a gente já começou a ver isso. Estudar o uso das letras M e N no início e no final das sílabas. E estudar o tio, que é esse sinalzinho aqui que fica em cima da letra A, que muda o som, fica né? Ou O, fica em cima do O também, quando fica ONS. Para indicar som nasal na escrita. Então, quando o som sai pelo nariz. Então, aqui, que memórias você acha que estão representadas na cena? Olha aqui, a gente tem uma menina, ela está com uma bola na mão. E aqui ela está desenhando. Escreveu aqui, memória. Você já viveu situações que ficaram marcadas em sua memória? Que tipo de acontecimentos foi ficar gravado em sua memória? Que tipo de acontecimentos pode ficar gravado em nossa memória? Vamos lá então para a nossa atividade? O livro de português, a gente vai começar aqui, ó. Para iniciar. Que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória de 3 irmãs? Essas irmãs são Laura, Tamara e Marina. E isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título, Sopa de Baleia, e a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? Leia sozinho e, se precisar, peça ajuda à professora. Então, a foto é essa daqui, ó. Uma baleia. Vamos então ao texto. Leitura, relato pessoal, sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muito borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias de Bart. Elas passavam tão perto do nosso veleiro, tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, Laura, Tamara e Marininha Klink, férias na Antártica, São Paulo, Grão, 2010, página 33. E aqui está falando um pouco sobre as autoras. Então, Laura, Tamara e Marina são filhas do navegador brasileiro Amir Klink. Em 2006, as meninas, que na época tinham 6, a Marina, 9 anos, a Laura e a Tamara, viajaram com os pais para a Antártica pela primeira vez. Em 2010, as irmãs lançaram o livro Férias na Antártica, no qual relataram suas descobertas e experiências dessa incrível viagem. 57. Atividade oral e escrita. A história que você leu é um relato
pessoal, porque é uma história que elas estão falando delas próprias, então por isso que é pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para essas questões. O que chegou perto do barco? Então, o que chegou perto do barco? Você vai lá no texto procurar. Vai escrever aqui. Onde as meninas estavam? Em que lugar? Escrevam aqui. Quando o fato aconteceu? Quando foi? Vai escrever aqui. Então, vê, tem 3 perguntas. O que aconteceu? Onde aconteceu? E quando aconteceu? Número 2. Marque com um X o quadradinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Então, várias baleias atacaram o barco? Muitas baleias rodearam o barco? Uma baleia seguiu o barco ou 2 baleias pediram comida? Vocês vão marcar o quadradinho com a resposta certa. Agora responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Vocês vão responder aqui. Depois, desenhe como você imagina o que ela relatou, o que a Laura relatou da história. Você vai desenhar aqui. Agora, número 5, em dupla. Como vocês estão em casa, com quem está aí com você? Por que vocês acham que o barco ficou balançando? Converse com quem está aí com você ou peçam ajuda e depois escrevam aqui, tá? Isso daí está lá na página 157. Olá, crianças! Hoje a gente vai continuar aqui na página 114 do livro de matemática, onde tem mais um probleminha aqui. Vamos ver aqui? Lauro tem uma banca de frutas na feira. Deve ser feirante, né? Em certo dia, ele tinha 58 pêssegos para vender. Então, olha aqui. Ele tinha uma caixa com pêssegos, onde tinha 58 pêssegos para vender. Inicialmente, ele separou uma dúzia deles para atender a uma encomenda recebida. Lembram quanto que é uma dúzia? Lembra lá atrás que a gente falou da caixinha de ovos, que cabe uma dúzia de ovos? 12 ovos. Então, uma dúzia igual a 12. Então, dos pêssegos que restaram, ele vendeu 42 ao longo do dia. Lembram que para a gente resolver um probleminha, nós temos que primeiro compreender, depois planejar para executar. Então, vamos primeiro compreender aqui. Então, ele tem uma banca de frutas, onde ele tinha 58 pêssegos. Ele separou uma dúzia. Quanto que é uma dúzia? E depois dos pêssegos que restaram, ele vendeu 42 ao longo do dia. Então, aqui tem algumas perguntinhas aqui. Vamos primeiro planejar aqui. Quantos pêssegos ele tinha lá no início do dia? Olha o início do problema quando a Pro começou a ler aqui para vocês. Quanto que ele tinha? Vocês vão colocar aqui. Depois, quantos pêssegos ele separou para a encomenda? Quanto que é uma dúzia? A gente vai colocar aqui. Depois, quantos pêssegos sobraram para vender ao longo do dia? E depois, quantos pêssegos sobraram no final do dia? Então, tem
não é a gente não vai conseguir resolver de uma vez só, a gente vai ter que resolver por pedacinhos aqui, tá? Então, primeiro a gente vai separar os 12, a gente tinha 58, vai separar os 12, depois desses 12, que ele vendeu 42, então, menos 42. Para a gente poder saber quantos pêssegos sobraram lá no final do dia. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui para as professoras, que a gente volta a explicar para vocês. Tá bom? Vamos deixar vocês tentarem fazer sozinhos esse daqui. Atividade 5. Efetue mais essas subtrações pelo algarismo usual. Nos itens B e D, também faça a subtração decompondo o segundo número. Então, aqui, eu tenho 94 menos 72. Lembra que nós falamos aqui que o número maior, ele sempre tem que aparecer primeiro. Então, 94 menos 72. O maior é o 94. Então, ele vai aparecer aqui em cima. 94 menos 72. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. A gente resolve primeiro o lado da unidade, depois o lado da dezena. E aqui está repetindo. Vocês vão estar repetindo aqui. Depois nós temos aqui 37 menos 24. Aqui vocês vão completar 37, que é o número maior, menos 24. Então vamos lá, turma. O que ele está pedindo na atividade? 37 menos 24, correto? Ele pede para a gente decompor o segundo número. Então vejam só. O número 24, ele é composto por 20 mais 4. Vejam só na leitura. 24. Não é assim que a gente lê esse número? Então, se a gente for decompor ele, vamos ter 20 mais 4, correto? Então, vejam só. Vamos primeiro organizar aqui o nosso algoritmo da subtração. 37 menos 24. Eu tenho que colocar ele aqui, certo? A gente sempre vai começar pelo número maior. O número maior é o 37, correto? E o outro, 24, certo? Então, aqui nós já estamos vendo as duas formas que a atividade está pedindo. Aqui no algoritmo da subtração e aqui com o segundo número que a gente fez a decomposição. Então, vamos lá. Vamos começar pela decomposição. 37 menos 20. Quanto que eu vou ter aqui? Então, olha só. Eu começo retirando a dezena, certo? Então, a gente tem que pensar que eu vou tirar 20 aqui do 30, do 37, certo? Se eu pegar o material dourado, olha só. Lembra que a barrinha vale 10. Aqui. E aqui nós temos as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, aqui eu tenho 37, ó. 10, 20, 37. Aí, eu vou tirar daqui 20. 20 são duas barrinhas, correto? Uma barrinha
2 barrinhas. Eu fiquei com quantas? Com uma barrinha. Não foi isso? E aqui eu tenho quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Então, aqui, 37 menos 20 é igual a 17, correto? Então, eu já tirei a dezena. Olha aqui, certo? Falta eu retirar ainda as unidades. Então, eu vou pegar esse resultado, que é o 17, menos, vou tirar 4. Menos 4. Quanto que eu vou ter? Então, agora eu volto aqui, ó, para minha quantidade. Eu tenho 17. Preciso tirar 4. 1, 2, 3, 4. Tirei 4 unidades. Então, vamos ver qual ficou o meu resultado? Eu tenho uma barrinha e 1, 2, 3. 3 unidades. Então, eu fiquei aqui com 13. Isso na continha que a Pro fez aqui, ó, usando o número que ela fez a decomposição. Agora, a gente vai fazer aqui pelo algoritmo da subtração. E a gente precisa chegar nesse resultado. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar sempre pela unidade, correto? Então, o que eu tenho aqui? 7 menos 4. Lembra que a Pro falou que o número de baixo tira do número de cima? Então, vou pôr aqui, ó. 5, 6, 7. Correto? Então, eu tenho 7 dedinhos. Eu preciso tirar 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei com 3. Então, aqui eu vou pôr número 3. Agora, já fiz a unidade, vou vir para dezena. Então, novamente aqui minha mãozinha. Na dezena, eu preciso tirar, ó, 3 menos 2. O de baixo tira do de cima. Então, eu tenho 3, vou tirar 2. 1, 2. Fiquei com 1. Então, meu resultado foi 13, que é a mesma coisa que tá aqui. Na letrinha C, 69 menos 7. Olha que o 7 é o número que tem só 1, porque ele é unidade. Então, não posso esquecer que quando o número aparece sozinho, ele é unidade. E aqui a dezena vai ficar sozinha, ou a gente pode colocar um 0 para não ficar esse buraquinho aqui, tá bom? Na letra D, 76 menos 16. Então, eu vou colocar o número maior é o 76, coloco em cima e o 16 aqui embaixo. Depois eu vou fazer a subtração, sempre começando pela unidade. Tá bom? Então, para a gente finalizar, a gente vai treinar mais um pouquinho, tudo bem, turma? Então, no caderno, vocês vão começar com o cabeçalho do dia. Coloca o nome da cidade, o nome da escola, né? Não se esqueçam da data, correto? Então, o dia de hoje, né? Lembrando que a gente já mudou o mês, nós estamos em outubro. Então, vocês vão fazer primeiro o cabeçalho e depois vamos fazer essa atividade, tudo bem? Aqui, nós temos algumas continhas de subtração, tá? Vocês vão organizar elas no algoritmo da subtração. Então, vão colocar lá
dezena, unidade, né? E vão colocar o número na posição correta. Lembrando que a gente sempre começa pelo número maior, tudo bem? Então, vamos lá. A, 75 menos 23. Pausa o vídeo e escreva no caderno. B, 36 menos 12. Pausa o vídeo, escreve no caderno. C, 27 menos 7. Pause o vídeo, escreva no seu caderno. D, 49 menos 28. Pausa o vídeo e escreve no caderno. E, 59 menos 44. Pausa o vídeo e escreva no caderno. F, 47 menos 32. Pause o vídeo e escreva no seu caderno. E por fim, G, 44 menos 21. Resolvam essas questões, ou melhor, resolva essas. Resolva elas e escreva no seu caderno. Resolva essas continhas, escreva no seu caderno e mande uma foto para a Pro.